conquistando as promessas de Deus, né? Josué capítulo 14, do 6 ao 15. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor Deus de Israel. Antes o nome de Hebrom era Quiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra, né? Amém, amados. Esse é um texto conhecido, né? Ele fala sobre Calebe, e nós vamos tomar a vida de Calebe como um exemplo para nós na mensagem dessa noite. Eu já ouvi várias vezes a frase, né? Importante não é como começamos, mas como terminamos, né? Várias vezes eu já ouvi, eu já falei essa frase, né? E essa frase ela aponta para algo que tem início, meio e fim, algo que se completou. E só para o nosso exemplo, né? Teve vários reis de Israel que começaram bem, mas terminaram muito mal. A gente pode pegar como primeiro exemplo o primeiro rei de Israel, Saul, né? Saul foi ungido por Deus, começou bem, começou vencendo os inimigos, vencendo os filisteus, mas em duas ocasiões que Deus prova o coração dele, ele se mostrou rebelde contra Deus, né? Fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus, e ele foi colocado de lado, né? E a gente sabe que Saul terminou muito mal o reinado dele, né? Afastado de Deus, buscando ajuda de uma feiticeira, uma necromante, né? E ele termina cometendo suicídio, né? Já na iminente derrota naquela batalha contra os filisteus. Um outro rei que terminou muito mal, né? Foi Salomão, com toda a sabedoria dele. Salomão começou extremamente bem, né? Um reinado extremamente próspero, nenhum rei foi tão próspero como Salomão foi na sua geração. Serviu a Deus um bom tempo, com tanta sabedoria, mas se você pegar lá em 1 Reis 11, você vai ver a idolatria de Salomão, quando já era um homem bem maduro, bem mais velho, e por causa das suas muitas mulheres, casamentos mistos com mulheres de outros povos, de outras nações, ele se corrompeu, construindo templo para deuses pagãos, e como se não bastasse isso, acompanhando as suas mulheres no culto a esses deuses pagãos. Está tudo lá em 1 Reis capítulo 11, né? E Salomão termina mal, né? O reino acaba sendo dividido por causa disso,
Inimigos que nunca tinham se levantado, se levantaram no final do reinado de Salomão. E aí a gente sabe que daí para frente, né, a nação foi dividida em 2 reinos, né? E por promessa que Deus havia feito a Davi, ele não retirou a misericórdia dele de sobre Salomão, né? Mas um homem extremamente sábio, né? Isso fica como um exemplo para nós, né? O cuidado, né? O temor a Deus. O outro rei conhecido, né, que fez uma reforma espiritual tremenda na nação de Israel, quando a nação estava envolvida em idolatria, foi o rei Asa, né? Começou muito bem. A palavra diz lá que Asa derrubou os altares de Baal, derrubou os postes ídolos, fez uma revolução espiritual para que o povo se voltasse a Deus, mas no final ele se aliançou com o rei da Síria e ele se voltou contra um profeta de Deus. E ele acabou enfermo, doente, morreu enfermo sem buscar o Senhor. Estava lendo esse detalhe na vida dele hoje, né? E Asa ficou enfermo e não buscou o Senhor, buscou os médicos e morreu enfermo. Um outro exemplo, né, é o rei Joás, né? Joás foi um dos grandes reis de Israel, né? Também fez um reinado tremendo, de renovação, de trazer o povo de volta, mas ele também cresceu, né, e no final da sua vida, ele dá ordem para que Zacarias, o profeta, fosse morto, porque estava profetizando contra ele, e isso custou depois a sua própria vida. Ele termina sendo morto também, por um golpe, onde ele é derrubado, né? O rei Joás, né, que durante muito tempo também começou bem, foi fiel. O último exemplo que eu separei que foi o rei Uzias, né? Uzias foi um rei conquistador, inovador. Israel prosperou demais no reinado de Uzias. E a palavra diz lá que o Senhor o fez prosperar enquanto buscou o Senhor. Mas Uzias, no final da sua vida, né, ele quis tomar o lugar dos sacerdotes, né? Ele vai no templo e ali ele é confrontado com 80 homens, 80 sacerdotes, homens que se firmaram contra o rei, porque o rei estava fazendo aquilo que era para o sacerdote fazer, e ele não tinha autoridade para isso. E ele sai do templo leproso, e ele termina a sua vida afastado, leproso, longe do povo, afastado numa casa separada. E esses são alguns exemplos de pessoas que começaram bem, caminharam bem, mas terminaram mal. E aí a gente olha para a vida de Caleb, né? Esses exemplos foram homens, né, que receberam unção de Deus, receberam sabedoria de Deus, mas durante a caminhada deles, o orgulho, a soberba, alguma coisa tomou conta do coração e fez com que eles perdessem o foco, perdessem a direção do chamado de Deus na vida deles. Ora, um rei era chamado por Deus, né? Era algo dado por Deus, um ministério, né? Um profeta, um rei, um sacerdote, eram ministérios dados por Deus, né? E eles perderam a visão, deixaram de depender de Deus em algum momento da vida deles, por orgulho, por soberba, principalmente orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade impedem o arrependimento. Eles não conseguiam ser confrontados com o erro, né? A gente viu ali o rei que mandou matar o filho do profeta, que havia instruído ele durante o reinado todo, né? O reinado todo, né? Joás foi instruído pelo pai de Zacarias, e ele manda matar o filho, quando o filho substitui o pai no sacerdócio. Perdeu a visão, perdeu o foco. Quando foi confrontado para se corrigir, a soberba e a vaidade não permitiu o arrependimento, e eles terminaram mal. Mas aí a gente olha a vida de Caleb, né? A vida de Caleb é algo completamente diferente da vida desses homens, né? A vida de Caleb, ela é um exemplo tremendo para a nossa vida, amados. Um exemplo de perseverança. Nós conhecemos a história de Caleb, né? Caleb foi um daqueles 12 espias levantados por Moisés para espiar a terra, 2 anos depois que eles haviam saído do Egito. Deus conduz aquele povo para uma região, e ali Deus fala para eles tomarem posse. E eles vão 12 espias. E a gente sabe que somente Josué e Caleb voltaram
confiantes que Deus poderia entregar toda aquela terra na mão deles. Mas os outros 10 espias, líderes, um de cada tribo de Israel, eles desanimaram o povo. Fizeram com que o povo ficasse desesperado. Eles duvidaram, ainda que eles tinham visto todos os milagres do sobrenatural de Deus, eles duvidaram que Deus seria capaz de tirar do caminho aquelas nações e colocarem eles naquela terra prometida. 10, bastaram 10 para contaminar o povo todo de uma forma pessimista, de uma forma incrédula, duvidando de Deus. E aí o que acontece? Deus diz, dessa geração toda, de 20 anos para cima, nenhum deles vai entrar na terra que eu prometi, somente Josué e Calebe. E aí a gente vê esse texto, né? Lá em Números 13, versículo 30, Calebe se levanta, se manifesta, ele diz assim, ele faz calar o povo e ele diz, né? Ele diz para o povo, eia, subamos e possuamos essa terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ele ainda tenta convencer o povo, vamos para frente, Deus nos trouxe até aqui, não vamos parar no meio da jornada, vamos seguir adiante, nós temos uma palavra de Deus, que Ele nos vai conceder essa terra, não tem inimigo, não tem nação que possa resistir a nós, mas não teve jeito, né? Aquela geração desistiu, porém Calebe e Josué foram perseverantes. E aí então, né, a gente vê lá em Números, capítulo 14, versículo 24. Eu quero que vocês leiam comigo esse texto. Porque é a palavra de Deus para Calebe. Números 14, 24. Olha o que Deus diz a respeito de Calebe. Porém, o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Naquele momento, em que Deus diz para Moisés que aquela geração inteira não ia entrar, mas que só Josué e Calebe, Deus libera uma palavra de promessa na vida de Calebe. Essa foi a palavra de promessa, e Calebe estava ali, ele ouviu quando Moisés proferiu as palavras de Deus em direção a ele, dizendo para ele, porque nele houve um outro espírito, né? Nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, a sua descendência possuirá. Eu quero aqui, amados, levantar 3 observações a respeito de Calebe, pronunciadas pela própria boca de Deus, para que elas nos sirvam como exemplo, para a nossa vida, para situações, para circunstâncias que nós estamos vivendo. Olhando para aquilo que Deus falou para Calebe, a gente trazer para a nossa vida. Porque são palavras que nos encorajam, que nos fortalecem, que nos fazem manter a visão na promessa de Deus. Por isso a mensagem chama Conquistando as Promessas de Deus. A primeira é, nele houve outro Espírito. Espírito com letra pequena, não está se referindo ao Espírito Santo agindo em Calebe, mas o Espírito de Calebe, o Espírito do homem, o Espírito humano de Calebe, não era um espírito de covardia, não era alguém que se acovardava diante de uma dificuldade, de um problema. O espírito de Calebe não era um espírito de desânimo, que diante de uma situação contrária desanima e desiste no meio do caminho. O espírito de Calebe não era um espírito de dúvida, era alguém que mantinha a sua fé. Então, o que era esse outro espírito, né? Era um espírito de confiança em Deus. Quando Deus nos dá uma palavra, seja ela uma palavra coletiva, numa pregação, ou seja uma palavra rema que vem diretamente para nós, num versículo específico, nós precisamos guardar essa palavra como Calebe guardou. Um espírito que manteve coragem, que manteve o ânimo e que foi
um espírito que cria na promessa de Deus, não duvidava, não tinha um dedo de incredulidade. Nada fazia com que ele perdesse a visão no dia em que ele ouviu aquela palavra de Deus. Isso é importante para nós, porque muitas vezes nós recebemos palavras de Deus, chamado, dons, direção, e nós começamos animados, mas de repente vêm as dificuldades, vêm os problemas, vêm as contrariedades, e aí, se a gente não tiver o mesmo espírito que Caleb teve, vem a dúvida, e a dúvida é um sinal de incredulidade, vem o medo, será que vai dar certo mesmo? Que é um sinônimo da covardia, e o desânimo, o abatimento, que é quando a gente desiste, deixa para lá, esse negócio não é para mim. Muitas bênçãos são perdidas, porque nós não mantemos esse espírito de confiança naquilo que nós ouvimos, que recebemos de Deus. A segunda observação é quando Deus diz, porque ele perseverou em seguir-me. Perseverou em seguir-me. O que é perseverança? Não desistiu, não olhou para trás, não parou no meio da jornada, perseverou. As lutas, as contrariedades da vida, não impediram ele de crer, ele de caminhar. Perseverou. Quando a gente vai para o Novo Testamento, quantas vezes nós vemos nas instruções de Paulo, de Pedro, perseverai no caminho, não voltem atrás, não retrocedam. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Então a perseverança, quando nós abraçamos uma causa, assumimos um compromisso, nós vamos até o fim. E isso serve não só em relação à nossa vida espiritual, isso é uma lição também de vida prática. Você se propõe a fazer um trabalho, começa e vai até o fim. Você se propõe a fazer uma faculdade, um estudo, começa e vai até o fim. Vai ter dificuldade no caminho, não tenha dúvida. Dificuldade, problema, contrariedades, sempre vão ter. Mas quando a gente tem um foco, um propósito, um objetivo, a gente vai até o fim. E sabe qual que é a terceira observação? A terceira observação é: guardou no coração a promessa de Deus. Quando Caleb ouviu aquela palavra, ele diz aqui que ele tinha 40 anos. E agora, quando a terra ia ser repartida, já haviam passado 45. Ele diz aqui que ele agora era um homem já de 85 anos. No versículo 10, eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos atrás, Agora já sou de 85 anos. Quem de nós aguentaria esperar 45 anos por uma bênção? Perseverança. E sabe por que Caleb guardou e teve perseverança? Porque ele guardou a palavra de Deus no coração dele. Ele ouviu uma promessa de Deus. Não importa o tempo que ia levar, mas ele ouviu, ele sabia que aquela palavra foi proferida para ele, foi proferida sobre a vida dele. E aquela palavra falava também de uma herança, que não ia ser só dele, mas da sua descendência. Vejam bem, amados, Foi essa palavra que fez com que Caleb se tornasse um homem perseverante, não desanimou durante os 45 anos, morreu aquela geração inteira no deserto, mas ele estava com os olhos na palavra que Deus tinha liberado na vida dele. E a palavra dizia: essa terra que você espiou vai ser tua e da tua descendência. Não era só a terra. Quando Deus fala descendência, eram os seus filhos, netos, bisnetos, a descendência, a geração toda. Caleb não perdeu de vista a bênção que Deus havia prometido. Só que levou 45 anos. 45 anos. Isso para nós é um testemunho tremendo,
Um homem que manteve a perseverança, a coragem. Aquelas palavras de Deus foram alimento na alma de Caleb 45 anos. Não desistiu. Eu vou atrás da minha herança. Imagina, amados, quando ele via aquele povo morrendo no deserto, passando dificuldade, se alimentando do maná, reclamando, murmurando, se voltando. Quantas vezes se voltaram? Quantas vezes Deus quis destruir eles, né? Pelo menos 2 vezes Deus quis eliminar todo mundo e fazer uma geração nova a partir de Moisés. Caleb presenciou tudo aquilo, ele guardou a promessa no coração, falou, não, nós vamos passar por isso. Quando morreu o último dessa geração, Deus vai levar a geração nova para a terra prometida e eu vou estar lá. E ele estava lá agora com 85 anos. Não mais diante de Moisés, porque Moisés já tinha morrido, mas ele estava ali diante de Josué, o sucessor de Moisés. Na hora em que ia ser dividida a herança, a terra, e ele fala para Josué, você lembra, você estava comigo, quando Deus prometeu e falou através de Moisés, que ele ia dar esse monte para mim, eu que requero agora esse monte. E Josué fala, é seu, segue em frente, né? Toma posse da tua herança. E não pense que houve facilidades, não, porque naquele monte que era a região de Hebrom haviam cidades, ali moravam os anaquins, que eram gigantes, eram homens muito altos, fortes, descendentes, né, da raça de Golias, e eram ali os anaquins. E Josué e Caleb com 85 anos, né, logicamente não sozinho, mas com a sua descendência, com a sua família que havia sido gerada, com os homens da casa de Judá, porque ele era da tribo de Judá, nós vamos conquistar esse monte aí, vamos colocar esses inimigos, botar eles para correr, nós vamos derrotar esses gigantes, e esse monte, né, Hebrom vai ser nosso. E assim eles fizeram, e eles tomaram posse daquela herança. É interessante que Davi é da tribo de Judá, Davi era um descendente dessa tribo. E no Salmo 16, versículo 6, Davi diz assim, cai-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. As divisas eram a herança, né? Era o sorteio. Ele estava se referindo à terra que havia sido dada à tribo de Judá. É muito linda a minha herança, né? E Jacó, né, antes de morrer, ele profetiza sobre a tribo de Judá, né? Gênesis 49, 10, Jacó diz assim, o cetro não se arredará de Judá. E quem mais foi descendente da tribo de Judá, que representava o cetro, a autoridade, o reinado eterno? Jesus, né? Olha só, né? Que tremenda descendência que veio dessa tribo, né? Então, amados, esse é um detalhe importante para a nossa vida. Caleb não se acovardou diante das dificuldades, né? Ele rodou mais um tempo por todo aquele deserto, um longo tempo, né? Foram 40 anos de caminhada, né? Andou mais 38 anos até completar os 40 anos. E agora tinham passado mais 5, eles iam tomar posse, né? Receber por herança, cada tribo ia receber a sua parte de terra, e ele estava ali para receber, para se manter ali, para querer aquilo que Deus havia prometido a ele, ele estava ali pronto para receber. Então isso, amados, é algo que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Aquilo que manteve Caleb disposto, é o que tem que manter também disposto o nosso coração, a confiança na promessa de Deus, né? Caleb não perdeu de vista as palavras que Deus havia dado, né? Ainda que ele tenha passado por toda aquela dificuldade, ele não perdeu de vista. Quantas coisas, né? Abrindo um parêntese para nós, né? Quantas coisas nós já perdemos de vista. Quantas coisas nós já desistimos delas, porque demoraram para acontecer na nossa vida. Passa 1 ano, 2 anos esperando e nós não perseveramos, né? Quantas coisas nós perdemos porque nós nos distraímos no meio do caminho, né? Muitas vezes nós perdemos de vista por distração, não é por problemas, por dificuldade. É porque de repente nos distraímos com as coisas boas,
com diversão, com entretenimento, deixamos de lado o espiritual para viver o natural, para aproveitar a vida. Nós temos que aproveitar sim, mas com sabedoria, sem perder o espiritual. Nós temos direito a férias, a entretenimento, a passeio com a família, a churrasco, a chácara, temos direito a tudo isso. Mas não podemos perder de vista o espiritual. Não podemos perder o foco no espiritual. Tudo que nós vivemos tem que ser vivido de uma maneira equilibrada. Deus é maravilhoso, Deus é provedor, Ele nos dá recursos, condição, saúde, para a gente realmente usar com sabedoria, mas sem perder a visão do espiritual. Isso é um detalhe importante. Muitas vezes nos distraímos pelo caminho e perdemos a visão do espiritual. Vou dar um exemplo recente, né? O mundo entrou numa pandemia. E a maneira de viver mudou. Mudou muita coisa nesses 2 anos. A igreja foi obrigada durante um tempo a suspender os cultos. A escola dominical. Teve uma época em que a gente só podia fazer o culto online. E naquela situação, era a única forma que a gente podia levar a palavra de Deus às famílias. E sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje? Não só aqui na igreja Banaim, mas em várias igrejas, de vários pastores que eu ouço, é trazer as pessoas de volta. Porque a pandemia levou a um outro estilo de vida. E depois que voltou a possibilidade de congregar novamente, de vir ao culto, de vir à escola dominical, as pessoas se acostumaram e colocaram coisas mais interessantes, mais gostosas de fazer, do que vir para um culto, do que vir na escola dominical, do que vir numa reunião de oração. Outras coisas substituíram aquilo que era o espiritual, que era o principal. A gente já fazia antes, por que deixamos de fazer? Por que a igreja não ora mais como orava antes? Porque nós, e eu me incluo, nos acomodamos. Né? Por que é difícil sair de casa ao domingo de manhã para a escola bíblica? Porque nos distraímos com outras coisas, substituímos por outras coisas que são mais gostosas de fazer. Ou seja, perdemos o gosto das coisas espirituais e estamos vivendo agora o gosto das coisas naturais, ainda que sejam lícitas. Né? Essa é uma grande dificuldade da igreja. Né? É uma consequência que a gente está tentando resgatar de volta. Né? Insistindo, e vou continuar insistindo, porque é a importância de congregar novamente. Né? O culto online é importante para quem não pode vir por situações de saúde ou de trabalho, ou uma situação aí que impediu você de estar na igreja. Né? É importante porque a gente alcança famílias que não são da igreja, compartilhando a transmissão. Mas, amados, ele não substitui o estar presente aqui. É muito diferente a gente estar aqui presente do que a gente assistir em casa, onde qualquer barulho, qualquer coisa distrai, onde não chega muitas vezes o som com perfeição. Né? Nós temos dificuldade muitas vezes, por melhor aparelhagem que a gente tem dificuldade muitas vezes de transmissão. Então não substituam, não perca a visão das coisas espirituais. Né? Não deixe de congregar. Atenda o apelo, que não é do pastor, é do conselho, é da liderança da igreja, de você vir na escola dominical, edificar a tua família, edificar teus filhos, de vir agora nesse encontro de oração, quarta-feira, 8 da noite, para orar junto, para formar um grupinho de 4, onde você tem liberdade de dizer, irmão, ora por mim, estou passando por essa dificuldade, vamos interceder uns pelos outros. No final da reunião de terça-feira a gente fez isso, e como foi gostoso voltar de novo, né? A gente estava de máscara, lógico, mas a gente orou um pelos outros, num grupo pequeno. Foi bênção poder dizer para o irmão a minha dificuldade, o que está incomodando no meu coração, né? O que muitas vezes a gente não tem liberdade de dizer, mas num grupo pequeno a gente ora. Né? Foi gostoso demais, né? Para quem estava aqui, para o grupo que veio, e eu creio que vai ser melhor cada vez que a igreja se envolver mais nesse propósito de oração. A igreja tem que ser como Caleb, não pode perder de vista o espiritual, não pode perder de vista as promessas de Deus, né? Não pode perder a perseverança. A igreja tem que ter o mesmo espírito que houve em Caleb, né? Ousadia, coragem, perseverança, seguir em frente. Até quando? Até quando Jesus voltar, ou até quando Ele nos chamar. Né? Esse é o chamado da igreja. Né?
E para a gente fechar essa mensagem, né, eu quero trazer 3 passagens do Novo Testamento, falando sobre não perder a visão da herança, não perder a visão da promessa de Deus, né? Porque a maior herança que nós temos, prometida para nós, foi dada no Novo Testamento, né? E nós vamos ver um pouco em 3 passagens do apóstolo Paulo. A primeira delas, abra comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ver uma oração que Paulo faz à igreja, aos cristãos de Éfeso. Efésios capítulo 1, do 15 ao 18. Prestem atenção na oração que Paulo faz pelos cristãos, pela igreja de Éfeso. Na minha Bíblia tem um pequeno título em cima: Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, fé, perseverança, que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha o que Paulo orava: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus é a mesma coisa que eu dizer para vocês: nós precisamos aprender a Bíblia, aprender a palavra de Deus, porque é dela que vem sabedoria e revelação e conhecimento de Deus. Por isso a importância de se conhecer a palavra de Deus, de se aprofundar todos os dias no conhecimento da palavra de Deus, porque ela, iluminado os olhos do vosso coração, ela ilumina os olhos da nossa alma, para saber qual é a esperança do nosso chamado. E qual é a esperança do nosso chamado? Qual a riqueza da glória na sua herança, da sua herança nos santos? A herança é a glória. A herança que nos foi prometida é a vida eterna. É a glória na presença de Deus. Então Paulo estava orando pela igreja, para que a igreja adquirisse o conhecimento, a sabedoria, para que ela não perdesse de vista a herança que foi prometida. A glória, a salvação eterna. Olha como Paulo tinha os olhos naquilo que é espiritual, né? E a mesma oração que Paulo faz na carta aos Efésios, ele faz na carta aos Colossenses, capítulo 1 também. Ele muda um pouco as palavras, mas é a mesma oração. Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. Paulo ora pelos colossenses, né? Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis do quê? Do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que eles viessem a conhecer a palavra de Deus, né? Conhecimento, entendimento espiritual, a fim do quê? A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Herança dos santos de novo, né? A mesma oração que ele faz para a igreja de Éfeso, ele faz para a igreja de Colossos, ele faz para nós, né? A oração para nós hoje, que a gente persevere, que a gente cresça no conhecimento da palavra, que a gente mantenha a visão no espiritual, para que a gente desfrute dessa herança que já nos está assegurada, que é a vida eterna, para todo aquele que nasceu de novo. E aí então, né, no final da nossa vida, a gente possa dizer, igual ele disse lá na carta a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo já era idoso, estava preso, final de carreira,
esperando a morte. E ele diz assim: quanto a mim, né, 2 Timóteo 4, 6 a 8, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Minha vida já está indo, né? E o tempo da minha partida é chegado, está bem perto, né? A gente possa dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, início, meio e fim, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, herança, coroa da justiça, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Expectativa da vinda de Cristo, né? Paulo também nunca perdeu essa expectativa, né? E nós estamos muito próximo disso. Então, amados, né, mensagem para a nossa noite é, né, vamos nos encorajar como Caleb se encorajou, vamos caminhar com perseverança como Caleb perseverou, vamos manter a visão como Caleb manteve, né, e vamos tomar também como exemplo a caminhada de Paulo, né, que desde a sua conversão, do seu encontro com Cristo, né, início, meio e fim, completou a carreira, né. Nós somos chamados para completar a carreira, para seguir adiante, para não retroceder, para manter a nossa fé. Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Eu quero chamar o nosso Ministério de Música à frente. Eu gosto de lembrar desse testemunho, né? O testemunho do seu Pedro Roder. Na última visita que eu fiz para ele no hospital, foi pouco antes dele partir, ele citou esse versículo. Seu Pedro tinha 94 anos, se eu não me engano, né, quando ele faleceu. Mas eu tinha ido visitar ele no hospital, e no final a gente estava se despedindo, e ele me chamou e falou: o senhor lembra? E ele citou, hein, decor, 2 Timóteo 4, 6, e ele falou o versículo. Eu fiquei olhando e aquilo me comoveu, me marcou, né? Aliás, eu tenho um testemunho tremendo, tanto dele, né, quanto da esposa que faleceu antes, né? Gente, são pessoas que caminharam, completaram a carreira, a gente tem que se espelhar, né? A gente não pode desistir com as dificuldades da vida, né? A gente tem que seguir em frente, né? Como se diz hoje, né? Bora seguir em frente, né? Então é isso, né? É difícil, tem lutas, tem dificuldades, mas com a fé que o Senhor nos concedeu, nós vamos perseverar. E dentro dessa palavra, né, ore pela sua própria vida, para que Deus te fortaleça nessa caminhada, para que o mesmo espírito que houve em Caleb, a mesma disposição, fé, perseverança, que houve também em Paulo, né, que houve na vida do nosso irmão Pedro, né, seu Pedro, que a gente tenha. É possível, né? É possível, é atingível, né? É algo que a gente viu e dá para a gente fazer, né? Não desistir. E a gente pode levar isso para todas as áreas da nossa vida, né? Para prosperar, para crescer, em nome de Jesus. Feche os olhos, ore ao Senhor nesse momento. Cada um sabe da luta que tem enfrentado, do momento, da dificuldade. Cada um de nós sabemos as angústias que estão lá no fundo do nosso coração, que somente a fé em Cristo pode nos trazer vitória. Quando bater um pensamento de dúvida, a ferramenta mais preciosa que nós temos é a palavra de Deus, para vencer toda dúvida, para destruir toda incredulidade, todo medo, para encorajar o nosso coração.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela Tua palavra, e eu oro nesse momento por mim, intercedo pela Tua igreja, para que todos nós, Pai, que recebemos essa palavra nessa noite, possamos não apenas nos espelhar, não apenas olhar para a vida desses homens de Deus, mas que nós possamos viver como eles viveram, Pai. Que haja em nós esse encorajamento, essa ousadia, essa perseverança, essa fé de prosseguir adiante, mesmo que o caminho seja difícil. Que hajam pedras, espinhos, que hajam contrariedades, lutas, mesmo que nós tenhamos que nos despojar de coisas que nós gostamos, mesmo que nós tenhamos que nos humilhar, que lançar no chão o nosso orgulho, a nossa vaidade, mas que a gente jamais perca a visão das Tuas promessas, que nós venhamos a conquistar as promessas do Senhor na nossa vida, cada um de nós, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Pai, nos fortalece, nos renova pelo Teu Espírito, nos encoraja pela Tua presença em nós, que nós possamos enfrentar com coragem e vencer as batalhas, porque o Senhor é por nós. A Tua palavra diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós recebemos a Tua palavra pela fé, em nome de Jesus Cristo. Eu oro para que cada pessoa, cada irmão, cada irmã saia dessa igreja hoje, saia nessa noite fortalecido, encorajado, para enfrentar não só essa semana, mas enfrentar a vida como ela deve ser enfrentada, olhando para o alto, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus é que eu oro, e seja a nossa oração ligada na terra e ligada nos céus, na Tua presença, em nome de Jesus.